hoje, o nosso encontro, ele vai ser para falar das representações do Maratauã e em prosas e versos, certo? Hoje a gente trouxe o professor Dilson Lages, certo? O professor Dilson Lages, ele que é escritor, professor, autor de 15 obras, passando por gêneros textuais diversos, conto, poema, romance, crônica, ensaio, crítica literária, memorialismo. Alguns de seus livros, como Morro da Casa Grande, que é um romance, e o Retrato de Roupa de Ouro, que é um conto infantil, foram livros que fizeram muito sucesso de circulação, certo? Também o Dilson, ele faz parte da Academia Piauiense de Letras e também da AVAL, que é a Academia do Vale do Longar. O Dilson administra o portal Entretexto, é pesquisador do campo memorialismo com estudo inédito de barras, com temas focados principalmente no Maratauã, em 15 ensaios que se completam a ser publicado em pesquisa, os quais foram retiradas das anotações de sua fala. E hoje, o Dilson vai trazer para a gente algumas dessas anotações sobre o tema, Barras do Maratauã. Professor Dilson, eu gostaria de passar a palavra para você. Primeiramente, desejar para você um excelente sábado e boa tarde. A palavra é sua, Dilson. Boa tarde a todos. Eu peço permissão aqui para fazer a projeção aqui do roteiro de nossa fala, mas mais do que fazer uma exposição à luz de teorias, nós iremos aqui ler as representações que estão presentes em alguns autores acerca do Maratauã. Então, o tema da nossa fala é exatamente representações do Maratauã em prosa e verso. E é a compilação de alguns textos e algumas interpretações que estão num ensaio nosso com o mesmo título. Esse ensaio integra um conjunto de 15 ensaios que serão reunidos em um livro de título Barras do Maratauã em 15 ensaios que se completam. São ensaios que tratam de aspectos do cotidiano, da formação histórica e social de Barras. Eu começo essa fala exatamente com uma pergunta que eu julgo essencial. Vamos imaginar, eu estou falando aqui naturalmente para não barrenses, mas eu estou falando também para barrenses. E os não barrenses já ouviram de alguma vez falar do rio Maratauã. Ou já ouviram essa palavra em algum momento os não barrenses que aqui estão. Então, imagine-se você, Barras, sem o rio Maratauã, onde a água, imaginemos casas, concreto ou vegetação. O que mudaria exatamente na vida dos barrenses? Vamos imaginar aqui o nosso perímetro urbano de Barras, sem o rio serpenteando. Vamos aqui tomar como parâmetro a área urbanizada, sobretudo, porque quando nós falamos no rio, nós não nos costumamos lembrar do rio em seu percurso rural. Nós lembramos do rio em seu percurso urbano. Então vamos lá das Pedrinhas até o anel viário. Em pouco tempo nós nem falaríamos das Pedrinhas, nós falaríamos do bairro Boa Vista e nem falaríamos da barragem da Boa Vista, porque eu era menino quando ela foi inaugurada e lembro exatamente do dia em que ela lavou, como se diz no popular. Eu lembro do dia em que a barragem da Boa Vista lavou pela primeira vez. Vamos então conceber que este rio não existisse. O que exatamente mudaria? O rio, ele é, sem sombra de dúvidas, parte de um lugar. O rio é, sem sombra de dúvidas, parte
de nós. É um dos elementos vitais que faz com que nós nos sintamos pertencentes àquele lugar. E aí eu vou aqui recuperar reminiscências de minha infância, sobretudo os impactos desse rio na vida social. Nós poderíamos imediato nos lembrar exatamente, eu fui criança em Barras, que estive em Barras nas décadas de 70 e 80 fisicamente o tempo inteiro, né, até meados da década de 80. Então, o que eu essencialmente observo do rio? O rio sempre foi um elemento determinante do lazer. É claro que hoje esse lazer é diferente de outros tempos. Na minha época de menino, por exemplo, existia uma famosa churrascaria de nome Beira Rio, que era uma grande alegria. Eu esperava os fins de semana chegarem para que eu estivesse, juntamente com meu irmão menor, às margens do rio, tomando banho, aquela multidão de gente banhando no período do estio, quando as águas baixavam. Era uma alegria poder nadar até a ilha no centro, e muitas vezes em períodos de seca, literalmente, uma parte da ilha costumava ficar visível e ali as crianças costumavam jogar bola. Então era uma alegria esperar pelo sábado ou pelo domingo, para que no período aí de 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu que morava exatamente a um quarteirão, o rio era paralelo à casa de meus pais, paralelo à casa de meus pais, era alegria dobrar a esquina e descer para banhar naquele rio, mas ainda saber que ali havia uma multidão de gente como eu, ávida a entrar na água para nadar, brincar, correr, e uma multidão não apenas de crianças, como também de adultos. É claro que uma grande maioria delas bebericando ou uma cerveja ou uma pingazinha. É claro que existiam outros lugares, né? Era uma grande alegria esperar a barragem do pesqueiro, a barragem que simbolizava o acesso, né, à área urbana da cidade, correr. E ali também era um grande ponto para onde afluía muita gente. Era uma alegria também pescar nesse rio e seu perímetro urbano. Era uma grande alegria também olhar a margem daquele rio as margens tomadas de lavadeiras, de uma ponta a outra, no seu ofício de lavar roupas, algumas profissionalmente ou algumas simplesmente lavando a roupa do lar. O rio sempre teve um fator determinante, inclusive, na dimensão do tempo, da passagem do tempo, na expectativa de, nos invernos, de saber como aquele rio se comportaria, né? Se haveria ou não haveria enchentes, de ver grandes piranhas vermelhas e pretas sendo pescadas do rio, da alegria de ver, simbolicamente, o vendedor de peixe com o cambo nos ombros, com enormes surubins, que eram vendidos rua abaixo, rua acima. A imagem desse rio me remete de alguma forma aos reflexos sobre o lazer, aos reflexos sobre como a natureza de alguma forma impacta a vida cotidiana, tanto o que ela vai significar em comportamentos no inverno e no verão. Hoje os costumes naturalmente que são outros, né? Nós vamos encontrar lavandeiras à beira do rio, porque, né, tem as máquinas de lavar, tem as lavanderias, etc. Ok? Nós temos a água encanada, a universalização da água encanada e outras tantas características que fazem com que o rio não tenha exatamente as mesmas características de outros tempos, e infelizmente inclusive sofra com a degradação também. O rio é parte de nós e nós que pertencemos àquele lugar não imaginamos de alguma forma Barras do Maratauã sem o seu famoso Maratauã. Não dá para concebê-lo sem.
Mas veja bem, como então o Maratauã ele seria representado na escritura de literatos? De que maneira ele vai figurar, com que representações? Eu andei aqui, eu ia organizar aqui a minha fala à luz da narratologia, sobretudo, e acabei optando por não fazê-lo, para fazer uma leitura realmente das imagens aqui, sem necessariamente estar focando em conceitos. Mas nós iremos observar nos textos que selecionei aqui duas perspectivas que, de alguma maneira, elas se imbricam, havendo a predominância de uma ou de outra. A grande maioria dos textos que eu selecionei alguns, naturalmente em prosa e poesia, a grande maioria dos textos nós vamos encontrar textos que trazem a representação da natureza em si, o que não deixa de ser uma influência romântica, a natureza sendo utilizada para refletir um estado de espírito, a subjetividade excessiva resultando, portanto, na projeção do sentimento sobre a própria natureza. Isso é uma característica muito comum nos textos aí de uma infinidade de escritores quando vão tratar da natureza. A natureza acaba sendo, é o mais comum da gente encontrar, a natureza acaba servindo como o quê? Como forma de extravasar, né, um sentimento. E nós temos uma outra perspectiva, que é a da natureza humanizada. Então nós temos só a descrição em si da natureza como reflexo do sentimento, mas nós temos também a natureza humanizada. E os dois sentimentos, as duas perspectivas associadas, às vezes havendo a predominância de uma ou de outra. Quando eu digo a natureza humanizada, eu vou retomar aqui uma discussão que é recente. Eu vou tomar aqui o antropólogo Philippe Descola, que tem aí um estudo clássico a respeito do assunto, que é um dos pensadores contemporâneos a respeito do assunto, que pensa a relação entre os humanos e os naturais, entre os humanos e a natureza, através de uma teoria chamada animismo. Ele que estudou tribos da Amazônia e que vai ressignificar, inclusive, o pensamento de Lévi-Strauss. Então, o que diz em Além da Natureza o Philippe Descola? Animais e naturezas na Amazônia especificamente, né? Ele diz isso baseando-se na Amazônia. Tratados como pessoas. O tratamento peculiar que os indígenas dedicavam aos animais qual é? Mesmo que ativamente tratados como caças ou temidos como predadores, os animais são, entretanto, considerados pessoas. Isso quem diz é o Philippe Descola, com quem os humanos podem e devem interagir de acordo com regras sociais. Isso está em Além da Natureza e Cultura. Diz ele, a descontinuidade entre espécies funciona como um modelo mental para a organização das segmentações sociais entre humanos. Todavia, isso é o caso do modelo de organização mais comum nosso, desse modelo de organização que projeta o domínio do homem sobre a natureza e não a cumplicidade com a natureza. Né? Esse domínio que se dá, sobretudo, para algum usufruto, e a gente sabe que os usufrutos eles têm, em geral, um fundo econômico. Tem aí alguma finalidade que é oferir algum tipo de lucro. Quando eu digo lucro, se transformar em capital material, no seu sentido exato. Todavia, obviamente, este não era o caso amazônico, onde as diferenças entre humanos e não humanos são de grau e não de natureza. Para o Philippe Descola, as práticas sociais precisam ser vistas a partir de uma outra ótica em que humanos e natureza passam a serem concebidos sob a seguinte perspectiva: pessoas
dotam plantas, animais e outros elementos de seus ambientes físicos de subjetividade. Estabelecem com essas entidades todo tipo de relação, seja de amizade, troca, sedução ou hostilidade. E como diz ainda o Filipe de Escola, animais e espíritos possuem características sociais. Vivem em aldeias, seguem regras de parentesco e códigos éticos, desempenham atividades rituais e trocam objetos. Então penso que, dito isso, que os sentidos que nós vamos examinar, o significado que nós vamos examinar, que pretende ser à luz da fenomenologia ou da hermenêutica, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas que pretende considerar o contexto e não apenas a estrutura do texto em si, possam considerar então que geralmente as representações que são construídas sobre o Maratauã são feitas para focalizar a imagem em si, para focalizar a natureza em si, no seu aspecto físico, no seu aspecto geográfico, ou então representar algum tipo, e aí em focalizando isso também sendo expressão de um sentimento, um modo de materialização do sentimento, ou então sejam tratados realmente de maneira humana. E aí eu vou tomar como parâmetro a importância, já que a natureza está tão viva. Barras do Maratauã é uma cidade abençoada por águas, são 6 barras de rios e riachos, tá? 6 barras de rios e riachos, sendo um deles o Maratauã. Essas barras de rios e riachos, elas estão muito bem simbolizadas aí no hino de autoria do nosso ilustre Francimonte, que aqui se faz presente. Vou ouvir aqui o hino. Começando exatamente com o hino de Barras. Ele faz com que tudo exista, tudo seja situado em torno do rio, né? As margens, beirando as margens do Maratauã, sob este céu de raro esplendor. É claro que a representação aí é simbólica, mas dá a ideia exata da grandeza desse rio, da superioridade desse rio. O homem literalmente aparece aí subjugado à natureza, e não o contrário disso. Eu vou naturalmente que projetar aqui alguns textos que são representativos do Maratauã e que nos servem aí como parâmetro. É claro que nós não vamos reproduzir aqui todos os textos. A princípio, eu queria aqui destacar qual é o sentido do Maratauã. Quando da elevação à categoria de cidade, passou então a designar-se Barras do Maratauã. Algumas décadas depois, por simples convenção, passou-se a utilizar a designação de Barras, né? O que tira um tanto da identidade da cidade. Barras de quê? De chocolate, barras de quê, literalmente, tá? Código de barras, o que não seria de bom alvitre que em algum momento da nossa história nós tivéssemos o nosso nome aí literalmente devolvido. O historiador Reginaldo Miranda, atendendo a uma inquietação nossa
construiu a sua versão para o significado da palavra Maratauã. Não há um consenso a respeito do sentido dessa palavra. E eu acho muito pertinente a leitura de Reginaldo Miranda, que o faz à luz não apenas da etimologia da palavra, mas à luz também de como essa palavra aparece em documentos oficiais. Então, na descrição do sertão do Piauí, do Padre Miguel de Carvalho, em 1697, ressalta aí Reginaldo Miranda que o riacho Maratauim, assim designado, e assim aparece escrito na descrição do Padre Miguel de Carvalho, assim aparece designado, assim aparece escrito. O que diz o historiador Reginaldo Miranda? Cheguei à conclusão de que nada tem a ver com o prefixo da palavra Maranhão, que significa rio grande, rio largo, que entra no mar. Foi o caso do Amazonas, que recebeu esse nome inicialmente, dado pelos espanhóis. Também a capitania do Maranhão, cuja enseada de São Luís, onde deságua o Itapecuru, é bastante larga. E o nosso riozinho aqui é muito pequeno. Vem do tupi Maratauã, que deu origem à palavra Maratauá, árvore cuja madeira é própria para a construção. É provável que naquele tempo existisse em seu vale muita madeira de lei, própria para a construção. Daí se originando o nome do rio. O nome não tem a ver com o rio, e sim com a mata ciliar, pois em tupi, tudo que se relaciona ao rio tem i, daí Piauí significar Rio dos Piaus. Afonso Ligório Pires de Carvalho, romancista da Academia Piauiense de Letras, disse-me certa feita que a sua crença é que Maratauã fosse o nome do chefe de uma tribo indígena. Ele era um indigenista, foi um indigenista, está entre nós, um grande romancista e era funcionário da FUNAI, exerceu por longos anos atividade na FUNAI. Ele é partidário da ideia de que o Maratauã designasse o nome do chefe de uma tribo indígena. E ele usa isso inclusive num de seus romances e atribui a ele, a esse nome, uma finalidade, relaciona o nome a um deus. E aí ele associa, salvo engano, a figura do sol. Como o rio aparece na literatura? Tomar como representação primeira aqui a visão bucólica do rio, que está presente na obra do romancista Enéas Barros, particularmente em seu romance Parabellum, que projeta um olhar para a Barras das primeiras décadas do século XX. Ele, em sua densa pesquisa, que se transforma depois em romance, para focalizar a morte de Gregório, que se tornou uma espécie de milagroso no Piauí, ele então faz uma reconstrução da Barras desse momento. E como é que ele constrói a ambiência desse romance? Ele destaca muito as distâncias no romance, e quando fala do Maratauã, a visão é essencialmente bucólica. Ela tanto aparece com bucolismo, também como aparece como descrição física e de costumes. Vejam aí, por exemplo, a passagem da página 99 e 100. Eu acho que está dando para todo mundo acompanhar, não dá? O que ele escreve? O sol de fim de agosto estava abrasador quando se aproximaram de Barras. Jaime pediu a Peba que se dirigisse à casa que ele tinha às margens do rio Maratauã, em frente a uma pequena ilha fluvial, a Ilha dos Amores. Era uma casa modesta, do alto de um pequeno morro, 2 quartos, uma sala ampla e um alpendre agradável, de onde se enxergava o rio correndo lentamente. A vista era realmente muito bonita
dali do alpendre. Então, essa ideia que ele projeta, essa ideia da contemplação, da beleza da geografia do Maratauã com a ilha ao lado. Mas ele também vai focalizar um dos aspectos que pontuou o lazer, até hoje é um elemento vivo do lazer e dos costumes, e ele pontua isso, focalizando as férias, exatamente quando? Em julho de 1927. As férias em julho e dezembro sempre foram para os barrenses período muito precioso, sobretudo pela possibilidade de banho nos rios. O que ele diz? Julho de 1927, que ele escreve, é claro que isso é ficção. Aí nós temos uma representação, que é a representação do rio à luz de quê? Da ficção. As águas de março foram deixadas para trás. Com o final das festas juninas, renascia o verão plenamente abastecido da fartura que as chuvas irrigaram. Meses quentes se avizinhavam, estavam sendo aguardados para encerrar o ano. No Piauí, o período de setembro a dezembro é infernal, especialmente para aquelas bandas, ainda que a cidade fosse cortada por rios, e que bons pastos engordassem o gado. Julho é sinônimo de férias. É quando muitos familiares retornam para o breve convívio de meio de ano, matar a saudade. A cidade se ilumina com banhos de rios, festas e comida boa. Nos finais de semana, as famílias procuravam as margens do Maratauã para entreter-se em piqueniques divertidos. Barras era uma grande festa no mês de julho. É assim que ele projeta o Maratauã como um elemento vivo dos costumes, na margem dos quais se fazia piquenique e se cultivavam relações de sociabilidade. É assim que é projetado o Maratauã em sua obra Parabelo. Em Leônidas Melo, o ex-governador do Piauí, que nos legou um belíssimo estudo memorialístico em que reproduz as 180 páginas iniciais do livro. Todas são a reconstituição de Barras do Maratauã, da sua infância e adolescência. E Barras está muito viva aqui, inclusive a natureza de Barras. Eu selecionei aqui uma passagem que esse narrador projeta principalmente grande proximidade com o rio. Eu retirei aqui alguns excertos lá do nosso artigo, tá? Que chega a ser humanizado a partir de uma visão espiritualista. Ele também se detém a apontar elementos físicos e de costumes. Eu considero esse texto uma das mais belas descrições do rio Maratauã, um texto simples, carregado de emoção e que, não sei se me transmite de alguma forma a minha infância, mas eu acho esse texto belíssimo. Então o que ele descreve? O rio do lado oeste passa tão perto da cidade que em algumas casas as cercas dos quintais vão até alcançar as águas que penetram alguns metros adentro. O rio fecha, assim, servindo de cerca o fundo dos quintais. Essa margem, na parte que corresponde à cidade, é inteiramente destituída de vegetação. E por isso, de várias ruas, pode-se avistar o grande espelho de superfície d'água, sempre tranquilo, encrespado pelo vento que sopra manso a qualquer hora. Há pontos destinados a banho, outros a lavagem de roupas, outro a apanha d'água para usos domésticos. Esses locais eram geralmente designados pelos nomes dos proprietários das casas: o Porto do Coronel Totti, o Porto de Sinhá Vitalina, o Porto de Silviana, etc. Havia o Porto do Padre Bozon, onde o vigário tomava banho diariamente. Esse porto era respeitado, e nele ninguém se banhava a não ser o vigário. O Porto do Fio, onde o fio do telégrafo passava sobre o rio. Da esquina de minha casa, eu gostava de ver à tardinha as águas refletirem o pôr do sol. No céu, um painel luminoso, rosa e rubro, com desenhos que se modificavam a cada instante.
ora numa tonalidade, ora noutra, numa inimitável fantasmagoria de cores refulgentes. O reflexo do rio era como se, no fundo das águas, houvesse um incêndio. Além desse espetáculo inesquecível, eu me distraía também vendo as mulheres que iam apanhar água e voltavam com as latas na cabeça, equilibradas sob rodilhas de pano. Voltavam sempre aos grupos, com os braços inteiramente livres, as latas num equilíbrio perfeito. Passavam conversando alto, às vezes gesticulando. Eu procurava distinguir a melhor equilibrista e escutava as conversas. Além das mulheres, havia a turma de moleque que passava tocando jumentos muito mansos, com carga de ancoretas. Todos iam buscar o líquido precioso para abastecimento da casa no dia seguinte. Alguns assobiavam músicas que eu conhecia. Isso tudo me distraía. À medida que o rio avança e a cidade vai ficando para trás, começa uma vegetação que se adensa cada vez mais, formada por arbustos e árvores pouco variadas em espécies, porém sempre abundante: criolizeiros, araçazeiros, oitizeiros, remela de macaco, cobrem ambas as margens. Os ramos pendentes, algumas vezes riscando as águas. Não é raro que a água atinja e envolva o grosso tronco de uma árvore até a altura de meio metro. Aqui e acolá, ramos entrelaçados formam verdadeiros túneis. Nunca esquecerei a beleza de um criolizeiro de grande folhagem verde escura, carregado com milhares de frutos pequeninos e vermelhos, espelhando-se no rio. Esse quadro, de quando em quando, surge na paisagem do Maratauã. Revivendo essa lembrança tão comovedora para mim, evoco também a beleza da ilha, de aproximadamente 100 metros de comprimento por 50 ou talvez mais de largura. Hoje eu me questiono, essa ilha parece ser bem maior do que a ilha de hoje, né? Eu que cresci nas imediações dela, né? Essa ilha é bem maior. Em certos meses, bem de frente à cidade, em certos meses, suas praias são cobertas de uma relva macia, cheirosa, pontilhada de florzinhas vermelhas, rosas e amarelas. No centro da ilha, o terreno torna-se barrento, adquire consistência e há árvores grandes, verdejantes, bem frondosas. Muitos banhos tomei nessa ilha e recantos pitorescos. Atravessávamos o braço do rio em coxo de pescadores que encontrávamos amarrado na margens, a pequenos pedaços de aroeira, especialmente fincados para isso. Depois do banho, o coxo era novamente amarrado no local de onde o tirávamos. Da ilha, trepado nas árvores, eu avistava as torres da igreja, que então me pareciam muito maiores, apontando para o céu das manhãs de Barras, azul claro, limpo, muito alto e sem nuvens. E avistava também, muito distante, a alguns quilômetros, a capelinha branca do povoado Boa Vista, entre casebres de palha. Essa descrição corresponde a Barras do Maratauã, da primeira década do século XIX, século XX. Aí você imagina 1908, 1910, 1909, 1910, você se situa aí, para você ter uma ideia de como era exatamente Barras há mais de 100 anos, como era exatamente o Maratauã há mais de 100 anos no perímetro central e como ele impactava os costumes. O que nós vamos observar aqui no texto do Leônidas, diferentemente do texto do Enéas, que tem mais uma preocupação com a ambiência no sentido de situar geograficamente e de projetar aí uma visão bucólica da cidade de Barras, aqui nós temos um narrador que estabelece um profundo grau de proximidade com o rio. Esse rio aqui, ele passa, para além disso, essa dimensão, quando ele põe aí, apontando para o céu das nuvens de Barras, veja aqui o verbo que ele põe, quando ele diz que
as árvores me pareciam maiores, apontando para o céu. Você consegue ver aí a árvore apontar, você está vendo aí a atribuição de vida à árvore, concretamente. E ele coloca aí essa ilha como sendo aí um elemento vivo, um elemento muito próximo, do qual é possível ele compartilhar sentimentos, que é o sentimento exatamente o quê? De que transpõe-se as barreiras entre o céu e a terra. E a impressão que se tem é de que o céu está realmente muito próximo da terra. É de que essas barreiras, de que esses limites, eles são muito tênues. É o que dá aí uma dimensão um tanto espiritualista. Me permitam aqui usar esse termo. É de enxergar terra e céu muito próximos. E aí projetando aí tudo sendo muito maior, num olhar que é próprio ao olhar da criança. A criança enxerga aí absolutamente tudo muito maior do que o é. A sua casa maior do que todas, né, as casas do mundo, a sua cidade, a sua escola. Tudo para ele é maior do que tudo no mundo. E esse texto particularmente, essa descrição que ele faz aqui, a princípio, nós temos aqui também a descrição de costumes, é claro, nós temos também aqui o bucólico, mas as duas coisas estão presentes aí, tanto a natureza em si, né, essa reprodução da natureza em si, quanto essa visão que consegue aí ver vida nessa ilha, que consegue ver, enxergar a vida nesse rio, que está para além do abastecimento, que está muito para além dos banhos, para além da questão sanitária, que está muito para além disso, está aí como um elemento integrante, aí, portanto, participante de seu eu, né, integrado aí ao seu sentimento. Eu vou aqui passar, sem querer ser cabotino, se me permitam, mas como aparece muito o maratauano que eu escrevo, eu me inseri aqui também porque eu analiso a mim mesmo também. Por incrível que pareça, eu também, ou não incrível, eu também analiso o texto, o meu texto. Então eu vou ser breve aqui, vou me deter muito aqui na minha descrição em si, quer dizer, na minha não, porque é o narrador, né? É uma representação. Então, o que eu costumo fazer no narrador que eu crio? Além de criar a ambiência própria da narrativa, esse narrador, ele tematicamente focaliza muito os banhos e as transformações de infraestrutura do rio, considerando sobretudo os impactos sociais vistos aí naturalmente que é a luz da memória. Então eu vou ler aqui uma passagem dessas, que está aí em O Morro da Casa Grande. Custódio desceu para a beira do rio, os apetrechos todos, o sabão, a toalha e o pente, já nas mãos de Genésio. Os pequenos correndo à frente. Coronel esperou a lavadeira, que de saída estava, retirasse das margens. Eu ia aqui comentar costume, mas não vou comentar, não vou interferir na leitura do texto. Tinha que esperar para ter a privacidade necessária ao banho. Eram muitas as mulheres que ganhavam a vida assim, o dia inteiro lavando roupas em largas pedras, do ponto em que a casa do major colhia água para lavar as louças, do ponto em que os da casa se banhavam. Aí a casa se situa na Rua da Tripa, conhecida como Davi Caldas, né, no romance, na novela. Barras ainda sonhava com água encanada. E os políticos prometiam que ela não tardava. Que fim da década de 50, essa narrativa transcorre. Água entre 57 e 63. Água para beber, banhar e cozinhar, saindo de canos no interior das casas, como já existia em Teresina e Parnaíba. Enquanto ela não corresse por canos, a cidade se abastecia do Maratauã, de olhos d'água e das ancoretas carregadas no lombo de jegues. Não raro, meninos cruzavam as ruas, tangiam jumentos que transportavam o líquido para encher os potes nas bilheiras. Meninos vendendo água de porta em porta. Coronel esfregava as costas com bucha de esponja, retirada de uma cerca, e botava sentido nos meninos, maciando, mergulhando a todo custo,
procurava enxergar em vão alguma coisa no fundo do rio, indiferente às advertências do avô. Não vá chegar à casa de Margarida com dor de ouvido, nem dá trabalho logo hoje, no dia do retorno, que ela está coberta de saudades. Quem mergulhava agora era o coronel, mergulhava e nadava por extensão maior da Praia Grande, a área compreendida entre a Ilha dos Amores e os araçais da prainha. Não havia bênção maior para a base do que as águas do rio, ainda mais depois que a barragem que Chico Luiz construiu há poucos anos. Depois dela, quando rompia o inverno, as correntezas desciam em torrentes violentas e tinha-se mais peixe em abundância. Major lembrava o dia da inauguração, era dezembro. Muita gente reunida para a festa que comemorava o paredão de concreto, a tornar espessas as águas do Maratauã. No inverno, o rio ficava largo e feroz. Antes da inauguração, curvina, rabo seco, rabo de tesoura e liso já abundavam. Esses peixes desapareceram. Vendia-se surubim pelas ruas como se vendia carne de criação. Iria a barragem acabar com essa fartura? Tolice, acabava não. No princípio da era de 1950, isso é ficção. O governador estava ali para a tradicional pescaria do Maratauã. Liberavam-se as águas da Praia Grande para a pesca e a festa da padroeira em mais atrativos se excedia. Bem, na verdade existiam muitas pescas no Maratauã, existia a tradicional pescaria do governador, era Matias Olímpio de Melo, e não é 1950, diga-se passagem, tá? Isso aqui é ficção e na ficção é possível, né, se fazer mudanças sem que necessariamente corresponda ao princípio da realidade. Pequena mostra do sol sugava os últimos pontos de ao sul, onde se concretizava a certeza do dia findo. Por que eu estou reproduzindo isso aqui? Porque nesses textos, nas visões, nas representações que eu construí sobre o Maratauã, eu tive a preocupação em observar as transformações que aconteceram no Rio, as transformações de infraestrutura, não apenas de infraestrutura, mas que impactaram também do ponto de vista da fauna, da flora. Então essa preocupação ecológica está tanto presente nesse livro, como está presente em Capoeira de Espinhos, como está presente principalmente em A Construção dos Alagados, que é uma novela minha inédita, que eu estou reescrevendo, e que tem como tema o preconceito social e as enchentes de Barras do Maratauã. Então, esse é o viés que está presente aí no Maratauã, focalizado à luz da cosmovisão que projeto nos meus textos. Então, nós vamos encontrar aqui, em alguns momentos, eu não selecionei eles particularmente, nós vamos encontrar a natureza aqui, o animismo aqui, a natureza em perfeita relação do homem com a natureza, e a natureza inclusive superior ao homem, a natureza aí sendo tratada literalmente como ser vivo. Eu poderia ter selecionado mais passagens de prosa. Tem um texto que está num outro ensaio e que por isso ele não consta aqui. É um texto de um memorialista que escreveu A Rua da Glória, o professor Carlos Figueiredo, professor da USP, do Departamento de Geografia, que escreveu A Rua da Glória, e lá num dos volumes dos quatro tomos, ele descreve uma das suas férias em Barras. E um fato curioso, que ele destaca exatamente a existência dos portos, o porto das mulheres, o porto dos homens, que eu ainda alcancei minha meninice. E destaca um aspecto, inclusive, curioso, que necessidades fisiológicas eram feitas às margens do rio. E mais do que isso, que muitas vezes a margem dos rios, por conta disso, né, era tomada de porcos. Ele descreve essa cena de maneira bastante cômica, de maneira bastante jocosa. Então nós vamos passar aqui, claro que há outros textos representando o Maratauã em ficção. Esses são os textos
de meu conhecimento, são os que eu analiso. Em poesia nós temos muito mais. Nós temos aí um conjunto considerável de poemas, canções de Francimonte. A princípio, eu vou projetar, vocês vão me permitir, para a gente estender um pouquinho, eu vou projetar cada um desses textos aqui antes de analisá-los. Eu vou começar aqui projetando a canção parceria do jornalista Francisco Magalhães, jornalista e compositor, que tem um texto fabuloso, parceria com música em parceria do nosso estimado Francimonte. Nós vamos ouvir a canção. Me permitam. Águas do Maratauã. Vamos aí a canção. Dos amores são noite linda, lua cheia, água azul, Maratauã. Barras é meu talismã, meu norte da sorte de ter água azul, Maratauã. Barras é meu talismã, meu norte da sorte de ter água azul, Maratauã. 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 Bela Virgem guardiã, Santa Mãe que tudo vela, dessa dor tão sempre vã, vagalume é sentinela. Água azul, Maratauã. Barras é meu talismã, meu norte da sorte de ter água do Maratauã. Barras é meu talismã, meu norte da sorte de ter águas do Maratauã. 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 No canto da jaçanã, verde vida se floreia. Se vier secar malsã, chuva temporã semeia. Água azul, Maratauã. Barras é meu talismã, meu norte da sorte de ter água azul, Maratauã. Barras é meu talismã, meu norte da sorte de ter água azul, Maratauã. 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 Simboliza essencialmente Águas do Maratauã, né? Toda essa canção é um grande canto telúrico de esperança. Lindo sol toda manhã, né? Nós já podemos observar aí que no rio de minha aldeia vamos encontrar aí um canto telúrico de esperança que vai aí concedendo vida aí a essa ilha de Amor e Sã, a ilha com a ênfase aí ao seu aspecto saudável. E Barras é meu talismã. Na verdade, quem é o talismã aí é a ilha, né? A ilha e Barras se confundem. As duas coisas aí se somam. É o tesouro, é o que há de mais precioso. Os elementos da identidade estão aí representados. Não apenas o rio, mas também a referência aí a Nossa Senhora da Conceição, que tudo vela. Nós vamos ter essa dor tão sempre vã. Vagalume é sentinela, águas do Maratauã. O Maratauã, aí, ao mesmo tempo também,
aí designando, aparecendo aí como elemento que ilumina. Nós temos aí o verde mais adiante, lá na última estrofe, no canto da Jaçanã, verde viva, verde vida se floreia, se vier seca malsã, chuva temporã semeia, águas do Maratauã. Embora predomine a visão mais da expressão do sentimento sobre a natureza, né, sobre influência romântica, nós temos aqui também a presença do animismo, embora não seja o aspecto, né, que mais predomine. Nós vamos encontrar isso predominando mais noutras canções. Não é o caso de Ilha dos Amores, em que a ilha passa a ser uma espécie de confidente, de amiga, de namorada. Nós vamos encontrar essa representação muito viva também noutra belíssima canção, da canção Ilha dos Amores, que é exclusivamente de autoria de Franci Monte, em que ele enfatiza a capacidade renovadora da natureza. Nós vamos projetar aqui a canção seguinte, essa canção em que eu vejo nela especificamente Franci evocando a capacidade que tem a natureza de renovar e ao mesmo tempo a natureza aí simbolizando o próprio amor. Mas antes eu queria que eu vou projetar aqui um vídeo que o Franci nos conta, em que o poeta, compositor Franci Monte, estou designando aqui o Franci assim de maneira tão informal, né, pelo apreço, a amizade e o parentesco que nos une, mas eu estou aqui falando do poeta, compositor, literato, essa grande figura que é o nosso estimado poeta Franci Monte, que está aqui conosco também. Franci nos falou um pouquinho a respeito da gênese da Ilha dos Amores. Ela está aqui, nós vamos já projetar. Mas antes de projetar, eu queria aqui lançar brevemente uma reflexão. Nós vamos encontrar uma larga referência a muitos eventos que aconteceram nessa ilha. A imprensa do Piauí registra não apenas essa pescaria tradicional na ilha, a pescaria do governador, a pescaria no rio, na verdade, a ilha naturalmente faz parte, mas nós vamos encontrar muitas referências a eventos que aconteciam na ilha. Inclusive, Leônidas Melo, em Trechos do Meu Caminho, faz referência a uma festa que está lá em Trechos do Meu Caminho. Aí nós perguntamos, de onde vem essa designação? Há bastante tempo, inclusive eu estou referindo isso lá no texto, se essa não seria, em essência, uma homenagem ou uma alusão aos famosos cantos de Camões, aos versos de Camões, em que há uma referência, a designação está presente lá, né? Então eu, de alguma forma, me questiono há bastante tempo se não seria alguma alusão, alguma homenagem à poesia camoniana, se essa não seria a razão. Porque se não me aparecer, sob que circunstâncias, qual é a circunstância desse dizer? Que me ocorre demais, não posso provar isso cabalmente, sem isso eu estou levantando apenas uma suposição. Temos que ter algum documento, além do próprio texto do Camões, né? relatos, algum documento que alguém escreveu, ou fazendo uma leitura sobre a ilha, algum acontecimento, algo que ela aparecesse lá sendo designada. Para sabermos de fato o porquê da designação. Então vamos ouvir aqui, antes de nós ouvirmos a canção Ilha dos Amores, vamos ouvir aqui o poeta Franci Monte resumidamente falar de algumas de suas canções que tematizam o Maratauã. Beirando as águas do Maratauã. Falar de Barras é falar do rio Maratauã. É impossível dissociar um do outro. É impossível. A primeira música que eu fiz falando do rio Maratauã foi em Saudade de Barras, quando eu disse: o longai, o Maratauã, Barras, tu és uma linda canção. Depois cantei Araçás, que era um banho, tanto dos homens como das mulheres, e cantei Araçás. Depois fiz o hino de Barras, com essa frase inicial, beirando as águas do Maratauã, e por aí fui seguindo, porque é muito difícil. A cidade que deu o nome
o rio que deu o nome à cidade, né? Se Deus quiser vai voltar de novo a ser Barras do Maratauã, tá me entendendo? Então o que acontece? Continuei fazendo músicas a respeito. Quando cheguei para fazer Ilha dos Amores, não só cantei em Ilha dos Amores a parte poética, falando dos amores, porque a ilha, na verdade, era um refúgio, era um esconderijo nosso. E lá, que a gente chamava de coração do Rio do Maratauã, é que a gente guardava os nossos segredos, as nossas alegrias e dores de amores. A gente sempre usava a ilha como um esconderijo, né, como um refúgio, um recanto para isso. Até das nossas brincadeiras mesmo, da nossa traquinagem, a gente passava pela Ilha dos Amores. Eu acredito que o meu amigo Dilson vai fazer um estudo maravilhoso do Rio Maratauã, tanto na prosa como na poesia. Nós vamos ficar aqui torcendo para que as pessoas passem a tomar mais cuidado, né, dos nossos rios, dos nossos riachos. Eu fiz uma música recentemente em parceria com o Francisco Magalhães, grande jornalista, letrista da música piauiense. Chama-se Águas do Maratauã, que ele vai dizer um pouco para vocês como é que foi feito esta letra. Bom, eu quero aqui deixar um abraço bem grande, não vou me alongar mais, para deixar que o Dilson discorra sobre esse assunto, porque eu sei que tudo que eu canto, tudo que eu falo nesse livro e nas minhas canções, os sentimentos não são só meus, são de todos os filhos de Barras. Por isso é que eu faço minha a poesia de vocês, os sentimentos de vocês, o pensamento de vocês. Um abraço bem grande, vamos continuar cantando e amando Barras. Queremos aqui agradecer o convite do coletivo de leitura, do Dilson, que nos convidou, e de minha filha Luna Montes, que está aqui me ajudando nessa filmagem. Um abraço para todos. Bem, deixa eu só... Acho que eu encerrei a projeção, sim. Então, eu vou aqui me remeter ao arquivo. Bem, então em Ilha dos Amores o que nós temos, né? Nós vamos observar aí, né, quando a voz lírica que se anuncia nesse texto canta a ilha, ele expressa exatamente a capacidade, né, que a natureza tem aí de se renovar. Então nós vamos encontrar aí uma ilha que, a princípio, o quê? Ela é guardiã. Ela é exatamente o quê? Confidente. Ela, portanto, protege algo pessoal, algo de muito valor. Seria então a própria individualidade. Mas ao mesmo tempo ela é o quê? Ela é a expressão das descobertas de adolescente, misto de coragem e de medo. Ela é essencialmente sentimento do prazer e da emoção. E veja que nós vamos encontrar aí outras percepções evocadas aí, como a serenidade, a paz fez moradia. Nós vamos encontrar aí a presença do inusitado, uma nova sensação. E, naturalmente, que tudo isso é permitido por quê? Porque a natureza é o centro de tudo. Então, estar na ilha é o quê? É ser tomado pela natureza, é ser dominado pela natureza. Então não há como estar na ilha e não conceber aquela ilha como um ser vivo, torná-la uma amiga, um confidente, torná-la um amor. Então é isso que essa canção faz o tempo inteiro, enfatizando aí inclusive o aspecto do encanto, através de quê? Do verde que faz sonhar. Veja aí o que esse verde faz. E ao mesmo tempo, colocando em elemento, quando ele coloca a ilha como centro, ele diz que a ilha é fundamental para a vida do rio. Nessa voz lírica, diz aí essencialmente que não consegue imaginar a ilha pedaço de terra encantador, ilha do mais puro e lindo amor, amor que não pode se acabar. Não é só o amor,
né, literalmente, não, é a ilha também. É quando ele transforma aí nós vamos para além, né, do aspecto da expressão do sentimento em si. Nós temos aí a ilha tratada como um ser vivo, próximo também, próximo da voz lírica, parecido com o que faz lá o Leônidas naquele parágrafo final da descrição sobre a ilha. Então nós vamos encontrar aqui a ilha, um amor que não pode se acabar, é tanto o amor da voz lírica, confidenciado ali, como o amor pela ilha também, as duas coisas se confundem. Então é como se a voz lírica dissesse, não dá para imaginar o meu Maratauã sem a Ilha dos Amores. É isso que nós lemos. Bem, Fenelon Ferreira Castelo Branco, célebre poeta, escritor de versos satíricos de grande expressão, nascido em Barras, onde viveu a sua infância, embora tenha voado para outras pragas, descreve em 4 sonetos, que se intitula Barras do Maratauã, descreve costumes e memórias de infância da sua cidade. E lá também ele reserva um lugar para o Maratauã. É um descritivismo romântico, que ele focaliza a paisagem, o cotidiano. Eu não vou ler os versos todos, mas lá ele escreve: ó formosa cidade sertaneja, transbordante de graças campesinas, banhada pelas águas cristalinas que o rio Maratauã além despeja. Quantos gozos, ai pela manhã, a voz do sino, a vibração campestre, sorver o aroma do jardim silvestre, depois o banho no Maratauã. Bem, então tanto nós vamos encontrar aí a beleza do rio, como também nós vamos encontrar um aspecto vivo, que é o quê? De tomar banho, né? Depois da missa, né? De tomar banho no rio, né? Nos dias, particularmente, a gente só pode imaginar que isso acontecia aos domingos, num hábito que até hoje eu acho que permanece vivo para muita gente. Hoje eu acho que não tô... Hoje o banho diminuiu muito, mas quando eu era menina era sagrado. Dia de domingo era dia de banhar no Maratauã. Era sagrado que o domingo fosse dia de banho. Não dava para conceber o domingo sem o banho, não. Nós vamos aí à representação criada por Elmar Carvalho, aqui conosco, entre nós, agradecendo a sua ilustre presença. Nós vamos encontrar aqui em seu poema Barras das 7 Barras. São 6 a 7, a sétima é imaginária, né? Segundo eu já ouvi o poeta referendar, né? Com a licença poética que a poesia nos permite. E aqui nós temos exatamente o que? O descritivismo de influência romântico-simbolista, expressa através de quê? De uma visão em que nós temos tanta melancolia, como nós vamos encontrar também a crítica, feita aí com o objetivo de apontar identidades, elementos que identificam Barras à luz da memória. Barras das 7 Barras. Barras. Barras do Maratauã, dos cânticos de pássaros, e cântaros, e símbolos de águas, encantatas e cascatas, no rocio róseo violáceo da manhã. Barras das 7 barras, candelabro de 7 braços de prata líquida, a escorregar macia no dorso duro das pedras. Barras do longar alongando-se e se estilhaçando em ondas de lãs, em rendas de espumas, nos bilros das pedras tecelãs. Terra dos governadores, do desgoverno das dores, das siliciadas paixões deliciadas na ilha dos amores. Terra de uns olhos fluidos, feitos de mágoas, magia e garrice, embebidos na ciganice das águas. Terra dos milagres da alda, a que morreu virgem, na vestigem de um sonho que no átimo se fez e desfez. Barras da barragem, miragem verdoenga, de minha origem, aragem, avoenga. Barras de risos ideais,
de sempre e de jamais. Barras das 7 barras, barras dos 7 punhais, de rios que se tecem pavios e desvarios de réquiens e exaltações, lembranças e exalações. Muito bem. Barras das... Bem, então nós vamos encontrar aí no poema de Elmar Carvalho, claramente, essa perspectiva que nós ainda há pouco apontávamos, é a presença viva de elementos da identidade de Barras, né? E o Maratauã, ele aparece aí, e nós vamos encontrar o animismo presente aí, essencialmente, quando nós temos aí o tecer das águas, comparado aí naturalmente com a tessitura, biuros. Nós temos aí a presença do animismo, embora, né, predomine aí, sobretudo, a ênfase em ressaltar aspectos do costume, aspectos de evocação telúrica, né, que estão muito evidenciadas. Em determinados momentos, essa evocação se dá à luz da melancolia, olhos fluidos feitos de mágoas, que nos faz lembrar o nosso da Costa e Silva, inclusive, né? E com crítica social, inclusive, né? Porque nós podemos enxergar o desgoverno das dores, né? Até a crítica social ele insere aí dentro do texto, dentro do poema também. O Desespero de Barras foi escrito pelo romancista e crítico literário Rogel Samuel, que está aqui conosco, e não poderia deixar de projetá-lo aqui. Barras padece pelas enchentes, a cidade ribeirinha, e as enchentes são marca registrada da história da vida da cidade, afeta a qualidade de vida das pessoas. Então o professor Rogel Samuel escreveu esse poema intitulado O Desespero de Barras, exatamente numa das enchentes, das grandes enchentes que se abateu sobre a cidade. Vamos ao poema. Muito bem. A voz lírica criada pelo professor Rogel Samuel
nos projeta aí uma dicotomia que é a grandeza do passado de Barras e sobretudo da história de Taumaturgo e Fileto, e que fazem com que se possa exatamente orar e pedir por uma proteção superior pela cidade tomada pela força das águas. Para controlar a natureza superior, só o quê? Só a oração. Para controlar a natureza superior, somente exatamente o quê? A própria natureza, ou o que existe de externo a ela, possível nas nossas crenças, de exercer sobre ela algum poder, né? Alguma influência. Né? Seriam as forças superiores. Nós vamos encontrar aí essa natureza descrita aí através de quê? Através de sua fúria, né? Mais uma vez é o quê? O elemento físico que está aí presente, e que muitas vezes nós também presenciamos na vida real, não apenas nas representações que a literatura consegue construir aí, através dessa oposição dicotômica entre a superioridade de uma história e a fragilidade da cidade tomada pela força das águas. Nós então podemos observar aí a descrição de aspectos geográficos expressos nesse poema. Eu tenho aqui ainda mais um poema para a gente fechar. Eu não irei analisar um estudo que eu mesmo fiz acerca do meu poema, é um estudo extenso. Tem um outro poema também de minha autoria com extenso estudo do professor Cunha Silva Filho, chamado Represa, que também remetem ao rio Maratauã. Um deles, o próprio Maratauã, integra esse artigo aqui que transformamos em palestra de hoje. Então eu quero projetar aqui o poema. Sentimentos da areia.
isso que eu tinha a dizer. Nós estamos naturalmente que na escritura do artigo fazendo uma leitura mais literal, mais literal de cada poema, enfatizando onde há, o que predomina em cada poema, se predomina realmente a mais humanizada da natureza, a presença literalmente do rio como ser vivo, ou se é o descritivismo, se é a ênfase nos costumes, o que realmente predomina em cada um desses textos em que o Maratauã aparece como tema de maneira principal ou de maneira secundária em prosa e verso. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço aqui o convite do coletivo de leitura Barras do Maratauã e me coloco à disposição para alguma intervenção, ao mesmo tempo em que, pela orientação aqui que me foi repassada pelo organizador do coletivo, Marcos Carvalho, passar a palavra para quem dela queira fazer uso. Belíssima apresentação, caro Dilson. Apanhando os elementos essenciais que predominam os meandros do rio Maratauã, baseados em alguns elementos naturais, existenciais e vivências que ali se passaram no decorrer de alguns elementos que você citou, analisou e discorreu. Eu gostaria de elencar que a gente, recentemente, no dia 6 de dezembro, fizemos um piquenique literário na Ilha dos Amores, e eu acompanhando aqui alguns poemas e algumas canções que você analisou, nelas que expressam esse olhar da ilha para a cidade de uma maneira primorosa, elencando os pontos marcantes, a igreja, a torre e outros elementos, como o sol, como o meandro do rio, a curva do Maratauã, e a gente vê tudo isso, esses elementos, o movimento da cidade, o barulho, tudo isso a gente presencia naquela ilha. A voz da cidade ecoa na ilha. Quem tem essa oportunidade de ir até a ilha vai perceber esses elementos muito nítidos, como você pontuou em alguns poemas que você fez leitura. Nós tivemos esse prazer de prestigiar esses elementos, tanto como o movimento da cidade, o barulho, as vozes, tudo ecoavam na ilha, e era até assim curioso para a gente, aquele barulho tão próximo, como se fosse um alto-falante direcionado para a ilha. A ilha está vigiando a cidade, de fato. Essa é a minha percepção, sobre o dia que eu fui na ilha, esse dia que marcou, certamente, nunca tinha ido na Ilha dos Amores. E voltando aqui a palavra, para você, Dilson, eu gostaria de perguntar se você já foi na ilha, o que você achou sobre a Ilha dos Amores, sobre o que a gente mais discutiu, que você mais discutiu, aqui nesse artigo. Eu gostaria de ter essa opinião sua sobre a ilha, por gentileza. Bem, a ilha, como bem disse o poeta Francimonte, é o coração do rio Maratauã, Aí você faz esse relato, de que da ilha se ouve tudo, de que a ilha vigia, a cidade, de que a ilha protege, e de que da ilha é possível ouvir os barulhos e ter todas as percepções, sobre Barras, sobre o perímetro urbano de Barras. Eu fui criado exatamente, tive a minha infância e minha adolescência nas imediações da ilha, porque a casa de meus pais fica exatamente paralela, na rua Taumaturgo de Azevedo, paralela exatamente à ilha, ou seja, se não fosse a existência da rua, a casa de meus pais dá exatamente diretamente na ilha. Então essa ilha, eu estive lá, confesso que eu sempre fui uma criança um
tanto de dentro de casa, mas os banhos do domingo e do sábado eles eram certos. E eu estive na ilha muitas vezes, né? Temeroso, né? Porque se fazia muita, na década finalzinho da década de 70, início de 90, de 80, né? Inclusive se fazia muito medo, né? Acerca das sucuris que supostamente existiam na ilha, né? E as crianças tinham um certo receio, né? De atravessar, não é? Até a ilha. Mas no período de estio, muitas vezes eu estive ali jogando bola. Não sou um grande jogador não, mas muitas vezes eu estive correndo ali, quando a área da ilha, a área central ao lado dela, que eu acredito que ali foi área vegetal também, um dia carregada pelas águas. É isso minha impressão, não posso afirmar isso categoricamente. É a minha suposição que ali possa ter existido área vegetal. Quando eu imagino, quando o Leônidas Melo faz essa descrição aí da ilha, com um percurso, com uma área maior do que a área que corresponde hoje, aquele período ali, aquela área ali descoberta, aquela área não corresponde a 100 metros de extensão, não dá isso. Eu só posso crer que aquela parte que fica sobressalente, aquela parte que se destaca quando há estiagem, não é todos os anos, mas em muitos anos isso acontece, aquela parte que se destaca quando há estiagem, eu só posso acreditar que ali existiu cobertura vegetal e que foi levada pela força das águas. É só isso que eu imagino. Então eu estive ali muitas vezes brincando, quando criança e pré-adolescente, brincando, passando de um lugar para o outro com água na cintura, porque o rio baixava literalmente nas secas no período de estio, de tal forma que nós passávamos com água na cintura. E era uma alegria saber que aquele rio que a gente tinha medo de atravessar, que algumas vezes eu atravessei, né, temeroso, mas atravessei, que aquele rio que a gente tinha medo de atravessar e de ir para as áreas mais extensas, de repente ele era, pela força da natureza, se transformava em uma lâmina d'água muito superficial, que permitia que a gente, caminhando, pudesse ir até a ilha com água na cintura, abaixo da cintura, muitas vezes, como eu presenciei em períodos de estios, né, de secas prolongadas, né. Então essa ilha foi, né, para mim, como para muitos barrenses, portanto, esse elemento muito vivo. E, como disse o poeta Francimonte, é o coração do rio Maratauã, né. Eu comecei perguntando aqui se nós poderíamos imaginar Barras do Maratauã sem o rio Maratauã. Nós não poderíamos imaginar também o rio Maratauã sem a nossa ilha. Pelo menos nós que a conhecemos e nós que tivemos, de alguma forma, algum tipo de contato físico com a ilha. Certo, Dilson, obrigado. Excelente colocação e pontuação nas suas palavras, no que você discorreu do assunto sobre Maratauã. Agora a gente vai estar abrindo, né, para quem quiser tirar alguma dúvida, pontuar alguns elementos que são marcantes, e quem quiser falar aí um pouquinho pode se posicionar, por gentileza. Por favor, eu queria apresentar mais uma tese, né? O nosso Dilson falou que talvez a Ilha dos Amores remeta aos versos lá de Camões. Evidentemente, eu pensei nessa hipótese também. Mas também eu imagino que Ilha dos Amores possa se dever também a encontros secretos, né? Porque outrora, quando não havia motel e a pessoa queria se refugiar em alguns encontros, ali bem poderia ser lugar de certos encontros e até mesmo de namoros mesmo simples, namoros mesmo de rapazes e jovens ali enquanto tomavam banho ali na ilha, embora ela fosse mais frequentada por homens, né, que se afoitavam a nadar até a ilha, mas também tinha as canoas. E a outra coisa que eu queria dizer aqui é que eu já ouvi falar, não sei se tem base em documentos, mas há quem diga que o nome Barras do Maratauã
nunca foi formalmente revogado. Então, eu pergunto, meus ancestrais são de Barras, mas eu não nasci em Barras. Talvez não tenha tanta legitimidade para estar falando isso, mas eu pergunto se, neste ano que se inicia, que será feita uma grande comemoração em torno de um dos centenários aí de Barras, se não seria um momento propício, ainda que através de plebiscito, de consulta às pessoas, se não seria interessante retornar ou ser retomado. Se ele não foi formalmente revogado, se retomasse, ou então que voltasse, através de lei, ao nome Barras do Maratauã. E isso poderia ser discutido no corrente ano, essa proposta poderia ser levada à Câmara de Vereadores, às autoridades, para que isso fosse discutido, ainda que pudesse ser feito também o plebiscito para isso. E, por outro lado, também, como o Dilson ressaltou, aquele texto do Leônidas é tão bem feito, é tão bonito, tão evocativo, que eu até me pergunto se o nosso Leônidas não seria também um poeta. Mas, naquele trecho, ele o foi. Foi através da prosa poética. Obrigado. Certo. Mais alguém? Gostaria de falar uma coisa. Ok? Bom. À vontade, poeta. Ok. Eu só queria fazer algumas colocações. Primeiro, eu quero concordar aí com meu amigo, meu confrade, o Elmar. Seria muito bom, Elmar, que a gente voltasse para Barras do Maratauã. Eu acho que de onde a gente nunca devia ter saído esse nome. Eu acho que o barrense gosta. Não vai ser muito difícil a comunidade, o momento, eles aceitarem esse retorno. Outra coisa, Dilson, só arremetendo ainda ali no Leônidas Melo, você falou da época, 1906, 1907. A minha avó, Senhora Monte, ela é citada naquele livro do Leônidas, em festas onde as meninas moças, Senhora Monte, Amanda Carvalho, participavam. Ele registra o nome delas duas. E a minha avó, é por isso que eu acho que é essa época mesmo, a minha avó deve ter casado mais ou menos em 1913, 13, 14, porque o tio Otacílio, o papai é de 16, tá me entendendo? E ela ficou viúva com 21 anos, muito jovem, ela só teve o papai e o tio Otacílio. E eles tinham a mesma idade, no mês de novembro, eles tinham a mesma idade, eles não tinham um ano de diferença, eles tinham 11 meses de diferença de idade. Então, você está certo daquele ponto. E o Céldios, parece até que eu pesquei do Leônidas Melo, quando eu disse sobre de céu de raro esplendor, e lá ele diz que barras de um céu azul limpo, de nuvens belas. Tudo tem aquele trecho, tu viu? Na hora que você leu, cara, eu me lembrei de, meu Deus do céu, se eu tirei, foi daí. E não... a gente acho que a gente enxergava a barra do mesmo jeito, né? Viu? A Ilha dos Amores, Marcos, você que é um jovem, eu morei em Barras de 58 a 68. Foram 10 anos menos que eu vivi. Em 68, meu pai veio para minha mãe, a gente veio para Teresina. Então, eu caminhei sobre essa ponte aí, que o Dilson mostrou aí a foto primeira. Tá me entendendo? Aquela churrascaria do Zé de Deus Cacará, a gente, tanto quando terminava o nosso jogo, as peladas, as bolas, a gente ia tomar banho na ilha e a gente passava, porque aquela ponte ali é uma segunda ponte. Primeiro eles tentaram fazer da beira-rio, aí não deu certo, aí eles fizeram ali de onde sai o Tia Alcides, do Tia Alcides lá, ali do Antônio Leite. Aí essa segunda ponte foi por lá. Eles tentaram fazer antes, não deu certo. E eu, menino, eu saí de Barra com 13 anos, então eu ainda brinquei ali, ainda passei naquela ponte, viu, Dilson? Joguei bola na ilha, tá me entendendo? Porque ficava como se fosse uma prainha, a ilha ali.
dava para jogar bola, os meninos, e dava para a gente pular daquelas árvores que tinha ali, certo? E vou te contar uma coisa. A ilha, como era refúgio, que eu falo muito que é esconderijo, a gente ia pedir emprestado, entre aspas, uns caju do outro lado do rio, para não dizer roubar, não sabe? Aí a gente nadava para a ilha, descansava um pouquinho, depois ia para o outro lado do Maranhão. Quando a gente conseguia a façanha dos caju, já tudo dentro dos cambitos, a gente botava os cambitos aqui na boca e nadava ligeiro para a ilha, para ver dos tiros de sal do dono dos caju. Que ele achava devendo. Aí a gente ia se esconder na ilha. Aí na ilha que a gente ia comer os caju, tipo assim, com aquele ar vitorioso, conseguimos. Era muito menino, era muita gente, não era só eu não. Tá me entendendo? Aí a gente fazia isso na ilha. Então era muito bom. Quando eu vejo esse trabalho dessa juventude aí, aquele piquenique ali na ilha, que eu fiquei com a inveja danada. Inveja boa, viu, mano? Eu devia ter ido naquele negócio de tocar violão ali com vocês. Mas do próximo eu vou. Com certeza. Tá bom? Então, eu só quero agradecer muito, parabenizar o Dias por esse belo trabalho, você que está fazendo um belo trabalho aí à frente aí do nosso coletivo, tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Um abraço, meu querido. Tá, obrigado. Alguém mais gostaria de se posicionar? Adelina, Jorgélia, Claine, Gonçalo. Estão me ouvindo aí? Pode falar. É só para ressaltar aqui, né, um momento importante para o coletivo, a gente iniciando esse pontapé inicial, com grandes figuras ilustres, né, da nossa cidade. Outros aí pela primeira vez participando do encontro, como eu já observei. E como foi falado, né, na questão da ilha, o nosso piquenique foi muito bom, a gente agradece, né, os meninos que participaram, quem não pôde participar, a gente futuramente terá outros encontros. E outro aspecto também da ilha, que envolve, né, a questão das lendas também, né, Marcos e o pessoal, os escritores, né, que no dia lá do nosso piquenique, a gente até fez lá 2 simulações, né, interessante também, para chamar o misticismo, né, do nosso Piauí, da história do Brasil, enfim. Só queria agradecer mesmo pelo encontro de hoje, foi muito bom, espero que, assim, porque o encontro presencial é bem melhor, né, do que o virtual, que a gente retorne, né, com o encontro presencial, e um grande abraço a todos e obrigada a todos. Obrigado, Adelina. Um abraço. Alguém mais? Daniel Oliveira quer falar. Daniel. Vontade. Não está visível aqui, mas está. Primeiramente, quero agradecer, né? Aqui está em meio a tantas intelectuais, vamos colocar assim. Quero agradecer a amiga Adelina, Marcos. Felicidade minha em estar aqui em meio, ouvindo tantas pessoas com tanto conhecimento. A gente vê a espontaneidade, o amor por Barras no rosto desse monte, quando começam a relatar fatos históricos, e é visível o emocional dele, falando através dos olhos, e relata aí o amor que ele tem por essa terra. Amigo Dilson, satisfação enorme, você como sempre defendendo os interesses dessa nossa terra. E parabéns a todos vocês pela discussão. Marcos, parabéns, Adelina, Nayana, a todos. E eu também, como formador de opinião, quero dizer aqui que defendo muito essa ideia de nós devolvermos Barras, o nome como todo mundo conhece, como todo Piauí conhece, Barras do Maratauã. Eu acredito que é o nosso sobrenome, não é isso? Então, assim, seria muito interessante que nós defendêssemos isso e colocasse isso mesmo na prática. E quero fazer o pedido, né, que me faça o convite da próxima vez que forem explorar a Ilha dos Amores. Vai ser uma grande experiência, com certeza. Amigo Francis, felicidade a todos. Grande abraço. Faremos o convite, sim, Daniel. Obrigado pelas palavras. Abraço. Gilson, gostaria de falar alguma coisa? Acho que o que eu tinha a destacar, já enfatizei. Queria só ressaltar que as anotações que nós fizemos hoje aqui
elas podem ser acrescidas de outros textos, e Representações de Barras do Maratauã em Verso e Prosa é entre 15 ensaios que irão compor o livro Barras do Maratauã em 15 ensaios que se completam, abordando aspectos de memória, de estudos culturais, e que focalizam os mais variados aspectos da vida de Barras. Por exemplo, eu acabei de fechar aqui semana que passou as pesquisas em torno da figura de Durval de Carvalho e Silva. Essa figura, nascida na cidade de Barras, teve uma grande importância na vida política da cidade de Pompeia, em São Paulo, onde exerceu sucessivamente quase 30 anos do mandato de vereador naquela cidade. Uma história bonita, não apenas no exercício da atividade pública com zelo, conforme os relatos que consegui alcançar, mas também na sua dedicação à vida cotidiana, à observação dela, através do muito que escreveu na imprensa da pequena cidade, fundando um jornal e depois escrevendo em um outro jornal por várias décadas. E é uma atividade desconhecida. Escreveu bastante sobre política, costumes. Então nós temos aí uma infinidade de, não apenas de literatos no sentido exato, mas de figuras da história nascidos em base, que são citados, construíram, é claro, que a sua história pessoal fora da cidade, mas são citados e mencionados como integrantes da história local. Nós temos aí Taumaturgo, que eu tomei conhecimento através do professor Rogel Samuel, que Taumaturgo também o escreveu. Taumaturgo foi governador do Amazonas, estado natal do professor Rogel Samuel, que está aqui conosco, professor aposentado da UFRJ. E tanta gente que escreveu. Eu descobri recentemente, inclusive com a crônica aqui rascunhada, Lima Barreto criticando Taumaturgo de Azevedo, Taumaturgo de Azevedo enquanto engenheiro. Então tem tanta coisa interessante para se viver e se escrever sobre Barras, para além das discussões de fundo político-partidário, para além das discussões de fundo administrativo, porque a vida da cidade é o seu cotidiano. Então esse cotidiano, ele precisa ser visitado pelas gerações diversas. Então é preciso que isso seja registrado, porque o que fica verdadeiramente é aquilo que está escrito. Então nós temos uma história oficial, é possível ter outras formas de registro que não apenas a mais oficial possível. Então, sobretudo a vocês que são mais jovens, inclusive bem mais jovens do que eu, que já estou aí próximo dos 50 anos, então vocês têm aí essa missão também de levar isso adiante, de contagiar outras pessoas, para que contem o cotidiano da cidade com humildade, responsabilidade, senso de pesquisa e o interesse vivo em escrever, desprovido de quaisquer interesses que não sejam o de registrar o tempo de vocês e o tempo de outras gerações. Então, muito obrigado pelo convite para abrir esse encontro de hoje, e foi uma grande oportunidade. Boa tarde a todos. Marcos, eu queria fazer uma pergunta e uma instigação ao professor Dilson. É o seguinte: na Sociedade Libertadora Barrense, houve um hino, cujo compositor, se não estou me enganado, se chamava Leovigildo Carvalho. Eu pergunto ao professor Dilson se esse maestro, ou regente, mas pelo menos compositor desse hino, se ele teria outras composições e se o Dilson saberia informar se ele seria barrense realmente, como leva a crer o sobrenome dele e o fato de ele pertencer à Sociedade Libertadora.
porém, eu não sei mais informações sobre ele, além desse fato de ele haver composto esse hino. E, aliás, eu nunca ouvi esse hino, mas existe a partitura dele e era até importante que esse hino fosse colocado no YouTube para conhecimento de nós outros, para a gente ver a beleza que ele possa ter. Elmar, esse hino está sendo recuperado aí em publicação de nosso ilustríssimo Antenor Rego Filho. Agora, eu andei tentando encontrar algo a respeito do compositor. Com certeza, esse nome ele deve ser aí da região da antiga Barras, né? Com certeza. Agora, quer dizer, é possível, né? Com certeza, é possível que ele possa ser, né? É provável. Provável, né? É provável. Agora, eu não consegui encontrar, como não tem uma data de nascimento dele, nada assim, eu não consegui encontrar nada palpável que me apontasse. Como o nome é um nome muito estranho, né? Não é fácil, quer dizer, é mais fácil de ele não se perder. Resta saber efetivamente quem não era, né? Nós, infelizmente, não temos registro, não. Quer dizer, não tive contato com nada a respeito. Obrigado. Bom, boa tarde. Muito interessante as teorias em volta da nomenclatura Ilha dos Amores. Fiquei bem curioso com relação à teoria apresentada pelo poeta Elmar Carvalho. Apesar de como outras não tem fundamento, precisa de documentos para comprovar, mas é bem provável também, não há de se descartar. Com relação a esse plebiscito, é de suma importância a gente retomar esse nome. Porque, como bem ironizou o Dilson Lages, barras de quê? Barras de chocolate? Não tem... Você fala o nome de barras para algumas pessoas fora do estado, que não conhecem a cidade, ficam meio sem entender o porquê do nome barras, já que não tem um diferencial. Gostei muito da live. E no próximo encontro aí que a gente for, que o coletivo se reunir para ir para a Ilha dos Amores, eu vou estar lá, viu, Adelina? Marcos. Alguém mais gostaria de falar a respeito do que foi abordado? Eu gostaria de só fazer uma complementação aqui. Dilson, era a respeito que todo mundo... eu vi a mesma até Socorro Melo falando agora, assim, o problema da grafia, aquele velho problema da grafia de Marataúá. Eu tinha conversado com você até que da revisão do meu livro, que foi o último livro que o Arimatea Tito Filho revisou, ali ele me disse das duas grafias que eram, tipo assim, legalizadas, vamos dizer assim, que era o Marataúá com aquele H mudo e o N no final, que era um sinal de nasalação, mas que a grafia moderna se tiraria o H mudo, se tiraria o N, né, botaria o tio. Pronto, ali ficou o nome Marataúá, que é esse adotado no meu livro, no seu também, e muita gente já escreve assim. Tem um paciente escrevendo o livro, quando a Dori Madeira Tito, que disse, não, essa grafia também está correta, que é mais moderna, porque não se usa mais esse H mudo, caiu e porque muita gente diz, até pronuncia errado, chama Maratoã, tem gente que gagueja quando vai dizer esse nome. Então, eu acredito que ele ficar, como está agora na grafia moderna, Marataoã, vai ficar mais fácil dessa comunicação. Eu acredito, mais uma vez, que o povo de Barras vai querer o Barras do Marataúã de volta. E caro Franci, na grafia moderna, o A é com o tio, e não justamente. Com o tio. Justamente. Caiu o N. Caiu o H mudo e o N, que é o sinal de nasalação, né? Só um tio. Justamente, foi assim que o Arimatea Tito passou para mim e revisou o livro. Tá bom? Estou muito feliz de estar com vocês, mais uma vez. Amanhã, mora em São Paulo, está acompanhando também. Eu já vi a carinha dela aqui no visor aqui. Viu? Ela gosta muito também de Barras e gosta muito de participar desses movimentos. Tá bom?
Bom, pessoal, a gente vai dar por encerrado a nossa apresentação do círculo, primeira atividade do coletivo de leitura, certo? Eu gostaria de agradecer a todos e a todas que participaram e fazer o convite, né, que quando a gente for se encontrar de forma presencial, que vocês possam estar presentes. Foi maravilhosa a tarde com vocês. Gostaria de agradecer ao professor Dilson Lages pela excelente palestra, pela excelente colocação em suas palavras, em respeito e referência ao nome Maratauã, em poesias, em prosas e versos. Gostaria de pontuar, né, que este ano vai ser recheado de atividades dentro do nosso projeto, e gostaria de convidar todos, né, que sigam nossas redes sociais, participem lá do nosso grupo do WhatsApp. Quem tiver interesse, só mandar um oi para mim, ou aqui, ou lá no Instagram, que é Barras do Maratauã Coletivo de Leitura, no Facebook, no Instagram, Coletivo de Leitura Barras, e no WhatsApp a gente tem uma comunidade com 40 membros. Quem tiver interesse em fazer parte, é só me contatar, tá certo? Então, eu agradeço a todos pela oportunidade e pela presença aqui no nosso encontro. Tchau. Muito obrigado.